Esse é mais um vídeo da nossa Terça Sociológica. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo novo de Sociologia para você aqui no nosso canal. Dando continuidade à escola austríaca, hoje nós vamos falar de um de seus principais expoentes. E pessoal, como o conteúdo ficou um pouco grande, eu resolvi dividir em duas partes. Nessa primeira, nós vamos falar um pouco do contexto histórico e das ideias que fundamentam o pensamento do Hayek. Friedrich August von Hayek teve tudo para ser quem ele foi. O cara nasceu em uma família de cientistas, de professores. O pai dele era professor da Universidade de Viena, que foi a cidade que ele nasceu. Ele estudou direito, ciência política, estudou economia, filosofia, psicologia, sociologia. Ele foi aluno do Mises, do Hans Kelsen. Ele era primo do Wittgenstein e foi amigo íntimo também do Karl Popper. Esse cara tinha tudo para ser mesmo um dos grandes intelectuais do século XX. Em 1927, juntamente com o Mises, ele funda o Instituto Austríaco para o Estudo do Ciclo Econômico. E a partir de então, a sua produção intelectual foi vastíssima. Apenas 2 anos depois da fundação do Instituto, ele publica em 1929 a sua primeira obra, que foi Teoria da Moeda e Teoria da Conjuntura. Essa não foi a maior obra do Hayek sobre economia, mas foi relevante o suficiente para fazer com que ele fosse convidado para dar aula na Escola de Economia de Londres, uma das maiores e mais prestigiadas escolas de economia do mundo. E aí ele chegou lá e fez as suas palestras e o pessoal gostou tanto que ele foi contratado em 1931 como professor titular. Foi aqui, pessoal, que ele se tornou muito conhecido por ter sido o principal opositor de um outro economista que iria também se tornar um dos maiores economistas do século XX, John Maynard Keynes. De 1937 é a sua obra Economia e Conhecimento, onde ele vai falar da divisão em milhares e milhares de partes do conhecimento dentro da sociedade. Esse é um insight muito importante para a gente entender o pensamento econômico do Hayek e a gente vai abordar isso um pouco mais à frente. Em 1944 ele publica uma das suas obras mais polêmicas, que é Rumo à Escravidão, onde ele vai mostrar que o nazismo tem as suas raízes no socialismo. Aqui também ele tenta mostrar que o socialismo ele é uma teoria inconsistente e contraditória. Nós temos também o Individualismo, o Verdadeiro e o Falso, publicado em 1946, e Individualismo e Ordem Econômica, publicado em 1949. 1949 também é o mesmo ano em que ele vai para a Universidade de Chicago, ou seja, ele sai da Europa e vem para cá, para a América. Em 1952, o Hayek publica uma das suas maiores obras, que é Abuso da Razão. Aqui ele vai tentar nos mostrar que essa relação entre o homem e as instituições sociais que constituem a sociedade não é lá muito do jeito que a gente imagina, não. Posteriormente, ele vai publicar um capítulo em um livro que é de autoria coletiva. Diversos intelectuais da sua época contribuíram para esse livro. Esse capítulo que ele publica é História e Política, onde ele vai demonstrar que o Marx falsificou muitos dos seus dados para poder escrever a sua teoria, para poder falar sobre a pobreza e a miséria da classe operária da Inglaterra, mais especificamente de Londres, no início do capitalismo. Posteriormente, em 1960, ele publica A Sociedade Livre, que foi considerada por muitos dos seus críticos como um clássico da liberdade. E aí, pessoal, 2 anos depois, ele se muda novamente para a Europa, onde ele vai lecionar na Universidade de Friburgo. De volta, então, à Europa, só que dessa vez na Alemanha, ele vai publicar algo mais relacionado ao direito, que é Regras e Ordens, em 1973. Pessoal, até essa época aqui, ó, desde quando ele saiu da Universidade, da Escola de Londres, aqui para a Universidade de Chicago, ó, 1949, o Hayek já andava assim meio apagado, o cara andava triste, andava até meio depressivo, porque ele não tinha mais toda aquela notoriedade que ele tinha antes, quando ele estava aqui debatendo com o Keynes na Escola de Londres. Aqui, pessoal, olha só quando foi que ele saiu, 1949. Os governantes
os estados, os países capitalistas já estavam há muito tempo adotando as ideias do Keynes para poder sair da crise econômica de 1929. E então o Hayek foi meio que colocado de lado. Mas aí o cara ressurge com toda a força do mundo e com toda a pompa em 1974, quando ele ganha o Nobel de Economia, justamente por causa dos seus estudos sobre o ciclo econômico. Depois disso, pessoal, o nosso pensador ficou mais empolgado, o cara ficou alegre, ele voltou a ser celebridade, estava em todo o canal de televisão, dando entrevista, sendo bajulado por todo mundo, viajando o mundo todo, fazendo conferências, dando palestras, e isso não impediu que ele continuasse com a sua vasta publicação intelectual. E em 1976 ele publica A Miragem da Justiça Social, onde ele vai falar um pouco sobre a nossa ordenação socioeconômica. E ele também publica em 1979 uma obra muito importante que é O Sistema Político de um Povo Livre, onde ele vai falar da lei, da legislação, vai nos alertar para o fato de que a lei e a legislação não são a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes, e vai falar também de algo que é muito caro para nós seres humanos do mundo moderno, que é a liberdade. Eu fiz questão de mostrar essa síntese sobre o pensamento do Hayek para mostrar para vocês que a vida da gente é desse jeito. Até um cara desses, um intelectual do nível, do porte, do gabarito do Hayek, passa por altos e baixos. O cara começa a sua carreira até que de uma forma muito empolgante, como um professor muito famoso aqui na Escola de Economia de Londres, e aí o cara fica esquecido, passa 20 anos no ostracismo, sem ninguém dar muito valor para o cara, e de repente, pam, ele volta a brilhar de novo com um prêmio Nobel. Nunca desista, pessoal, dos objetivos de vocês. Nunca desistam daquilo que vocês querem. Percorram, sigam, caiam, levantem de novo e vão atrás do que vocês querem, que uma hora, se vocês tiverem muita determinação, uma hora vocês vão ter aquilo que vocês querem e todo o reconhecimento e todas as alegrias que alcançar um objetivo traz para a gente e traz para as pessoas também que estão ao nosso redor. Entrando agora na parte fundante do pensamento do Hayek, nós vamos analisar as ideias que fundamentam a sua teoria. Em Abuso da Razão, o Hayek nos diz que existem dois tipos de ideias, as ideias motivadoras e as ideias explicativas, sendo que existe uma diferença muito grande entre essas duas categorias de ideias. As ideias motivadoras, elas nos impelem à ação. Já as ideias explicativas, elas foram elaboradas por aquelas vagas teorias populares. E aqui quando ele diz vagas teorias populares, ele não está dizendo que foram criadas por qualquer João Ninguém, por qualquer Zé da sociedade, não. Elas foram criadas e foram popularizadas na sociedade, foram difundidas e aceitas pelos indivíduos. E aí, pessoal, como exemplos dessas ideias explicativas, nós temos o Estado, a sociedade, sistemas econômicos, capitalismo. Todas essas ideias são ideias que não impelem os homens à ação, mas apenas tentam explicar a realidade humana. Para o Hayek, as ciências sociais elas têm a ver com as ideias motivadoras e para ele essas ideias elas têm realidade objetiva, elas realmente existem e por isso elas devem ser tratadas como fatos, como dados, diferentemente das ideias explicativas que são apenas construções mentais. E pessoal, olha aqui as construções mentais. O Estado ele é o que, pessoal? Ele é uma instituição social. E se ele é uma instituição social, ele é uma consequência não intencional das ações humanas intencionais. Aqui o Hayek ele vai concordar com o Menger e vai muito além. Vamos lembrar o que o Menger diz? O Menger ele já nos diz que as ciências sociais elas devem explicar essas consequências não intencionais das ações humanas
intencionais. O Hayek ele vai mais além quando ele diz que essa é a tarefa das ciências sociais. E quando as ciências sociais analisam essas consequências não intencionais, elas devem fazer isso de acordo com o individualismo metodológico. Por quê, pessoal? Porque apenas os indivíduos pensam, agem e criam. Nós não vamos analisar essas consequências não intencionais partindo delas mesmas, porque se nós fizermos isso, nós vamos cair em erro, porque elas não existem, essas ideias. O que existem são as ideias motivadoras. É por isso que o Hayek diz que as ciências sociais têm como tarefa primordial explicar as consequências não intencionais das ações intencionais. Mas elas devem partir de quê? Partir das ideias motivadoras. Porque partindo dos fatos, daquilo que realmente existe, dos dados objetivos da realidade, é que a gente vai poder explicar essas nossas construções mentais. E aqui ele nos diz que o grande erro cometido por alguns cientistas sociais é tentar analisar essas construções mentais partindo não do individualismo metodológico, mas do coletivismo metodológico, que analisa essas consequências não intencionais como se elas fossem reais, como se elas fossem fatos, como se elas fossem objetos factíveis, e não são. Quando um cientista social vai começar a analisar uma instituição social como o Estado, partindo dele mesmo, ele vai criar apenas uma grande ilusão e não uma teoria de verdade. Dessa maneira, ele está nos dizendo que o coletivismo metodológico deve ser refutado, deve ser rechaçado, para que a gente possa produzir uma verdadeira teoria sobre a sociedade, sobre as nossas instituições sociais e aí sim produzir conhecimento certo, seguro e verdadeiro. E pessoal, só um detalhe aqui, o Hayek ele vai nos dizer que nós devemos partir das ideias motivadoras, das ações, dos comportamentos dos indivíduos, mas nós não devemos, como cientistas sociais, tentar explicar essas ideias, esses comportamentos que os indivíduos possuem, porque isso é tarefa lá da psicologia, isso são os psiquiatras, os psicólogos que devem fazer. O cientista social ele já parte da ideia existente e do comportamento efetivo. Bom, pessoal, dito isso, dá para a gente responder uma pergunta muito importante e mostrar os erros crassos do construtivismo. A pergunta fundamental a ser respondida é: quem age? O Estado, ele age? A nação brasileira, ela age? A sociedade brasileira age? Não. Quem age são os indivíduos, somos nós, indivíduos. Somos nós que pensamos, que sentimos, que agimos, que criamos. Somos nós, indivíduos, que temos projetos com intenções e não essas entidades coletivas. E a gente já viu em vídeos anteriores que desses nossos projetos intencionais, dessas nossas ações conscientes, nós temos consequências não intencionais. O homem, ele não quis criar o Estado, não era a intenção do homem criar o Estado. Ele estava lá em um projeto com todas as suas intenções, com todas as suas vontades, e aí o Estado foi criado de uma forma não intencional. E desse jeito, pessoal, todas as instituições foram criadas dessa forma. E aí vem os construtivistas dizer basicamente o seguinte: olha, o homem, ele cria todas as instituições sociais de acordo com a sua razão, de acordo com a sua consciência. Se o homem cria as suas instituições sociais, o homem também, ele é capaz, através da sua racionalidade, de mudar essas instituições sociais. Aí o Hayek olha para esses caras e diz: porra, vocês não estão usando a razão, vocês estão abusando da razão. É por isso que ele escreve o seu livro Abuso
da razão, porque ele vai dizer que os caras extrapolaram todos os limites quando eles colocaram essas ideias para a população de um modo geral. E no mesmo barco do pessoal que abusou da razão, o Hayek coloca os iluministas, os positivistas e os socialistas, porque eles são, segundo Hayek, construtivistas até o fio de cabelo. Os caras imaginam, sem se dar conta que o Estado é uma construção, uma consequência não intencional, os caras imaginam que a classe proletária vai ter a sua consciência despertada e aí eles vão chegar lá no poder do Estado e vão pegar o Estado e vão usar para seu benefício e depois vão construir a história e vão acabar com o capitalismo. Não existe toda essa fantasia. Os homens não criam de forma intencional essas instituições. Então, se eles não criam, eles não têm o poder para modificar esse negócio aqui. E se eles não têm poder para modificar isso aqui, a teoria socialista, ó, é uma furada.